Flamengo, aí tem Premier League, última rodada, e os times se matando ali, briga de cachorro grande, meu irmão, para a vaga de Champions League, né, entre Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Forest, meu irmão, bicho, City, quase esqueci do City, City também, viu, City também. E, meu irmão, o bicho vai pegar, tá? Temos Campeonato Brasileiro, Espanhol, Série A, Série B, bicho vai pegar, bicho vai pegar, vou analisar esses jogos aqui para vocês. Tem muitos jogos pra gente poder analisar, inclusive Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pode abrir 7 pontos do Flamengo, irmão. Se abrir 7 pontos, provavelmente vai ser difícil o Flamengo pegar, viu? Porque o Palmeiras é eu sei que tá no início do campeonato, eu sei. Mas o Palmeiras é uma das equipes, é a equipe mais consistente do Brasil. Isso aí, sem dúvidas nenhuma, tá? Galera, vamos lá. Curte o vídeo para você me ajudar, se inscreve para você se ajudar e ter acesso a todas essas análises todos os dias. Eu sempre digo aqui, digo no meu Instagram, crie o hábito de assistir esses vídeos todos os dias tomando um cafezinho, irmão. Tomando um cafezinho, prestando atenção. Porque esse vídeo vai te ajudar muito a filtrar os melhores jogos, a ter as melhores entradas, melhores apostas, a saber o que trabalhar no pré-jogo, o que trabalhar no ao vivo, informações que vai fazer diferença na hora de você apostar, tá? Apostar com estratégia, com inteligência. E se você quiser ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo e no ao vivo, entre no Clube do 5%, o link está na descrição. Entrando no Clube do 5% agora, você estará concorrendo a uma banca de R$1.000, tá? Uma banca de R$1.000. É até o final do mês, entra logo para você aproveitar até as bets desse domingão, tá? Que está recheado de oportunidades. Vamos lá, vou começar aqui com La Liga, tá? Esse é um jogo que eu listei aqui como favorito, o mandante favorito, o Villarreal contra o Sevilha. Mas é um jogo onde o Villarreal já garantiu sua vaga aqui para a Champions League, tá? Então não briga mais por nada. E o Sevilha também já garantiu a sua permanência na primeira divisão, é um time que também não briga mais por nada. Mas eu coloquei aqui como favorito porque o Villarreal vem jogando muita bola, né? Vem de uma grande vitória contra o Barcelona no último jogo, o jogo que garantiu a sua classificação para a Champions League. E vem jogando muita bola esse time do Villarreal, velho. Muita bola mesmo. Vai jogar dentro de casa. Eu deixei aqui como mandante favorito porque esse jogo é às 11 horas, né? Então eu estarei assistindo, né? Estarei principalmente ali o primeiro tempo, porque logo depois vai começar a Premier League, aí eu vou estar focado na Premier League. A Premier League começa às 12 horas, né? Mas às 11 horas tem esse joguinho. É o único jogo das 11 horas que eu estaria analisando. E no primeiro tempo eu vou fazer uma análise ali de acordo com o que está acontecendo no primeiro tempo. Se o Villarreal estiver muito bem na partida, eu provavelmente estarei fazendo a vitória, estarei pegando a vitória do Villarreal dentro de casa para fechar a temporada com chave de ouro, né? Porque o Sevilha, nessa temporada, defensivamente é uma equipe horrorosa, horrorosa mesmo, tá? Mas por isso que eu coloquei aqui, porque está dentro do meu planejamento aqui do domingão. E aí, meio dia, né, nós teremos a Premier League. E o único mandante favorito que nós teremos da Premier League, na minha opinião, o jogo para se trabalhar, é o Newcastle contra o Everton, tá? Não vejo um jogo fácil para o Newcastle, mas é um jogo muito importante, velho. O Newcastle está com 66 pontos, é o mesmo número de pontos do Chelsea, o mesmo número de pontos do Aston Villa, né? Então, cara, tá muito embolado aqui, né, essa briga. E o City tá com 68 pontos também, que tá nessa briga também. Se o City perder o jogo e os caras ganharem, quem fica fora é o City. O City precisa de no mínimo um empate. Mas o Newcastle precisa vencer, né? A gente sabe disso, cara. O Newcastle precisa vencer para não depender de ninguém a se classificar. É um jogo que vai ser dentro de casa, contra uma equipe como o Everton, que não briga mais por nada, tá? Não briga mais por nada o Everton. Por mais que seja uma equipe chata de se enfrentar, o Newcastle tem tudo para ganhar porque tem um time superior, individualmente, tecnicamente, coletivamente, é superior. Eu acredito que até o encaixe de jogo aqui é mais favorável para o Newcastle e a torcida vai estar empurrando o time. Então, acredito na vitória do Newcastle. Aqui você dá para criar aposta, né, adicionar algumas opções, ou dá para utilizar um simples handicap asiático -1, onde se o Newcastle vencer por um gol, a aposta é devolvida. Se o Newcastle vencer por 2 gols, aí você tem green. Eu vejo como uma boa também opção. E aí eu deixo ao seu critério como você quer utilizar essa vitória do Newcastle. Mas é algo, ou até mesmo numa dupla, né? Mas é algo que eu estou a favor dessa vitória do Newcastle, porque é um jogo muito importante para eles para se classificar e eles precisam vencer, tá? Ou estará dependendo do resultado de outros jogos. Eu já vou falar dos outros jogos da Premier League, mas só para terminar aqui os mandantes favoritos, tem a Lazio, tá, que vai enfrentar a equipe do Lecce. E a situação da Lazio é um pouco parecida ali com a Premier League, né? Tem 3 times que estão brigando por vaga de Champions.
É a Juventus, a Roma e a Lazio. A Juventus está com 67 pontos, a Roma com 66 e a Lazio com 65, né? Só que tem um ponto aqui. A Juventus e a Roma vai jogar fora de casa e a Lazio é o único que joga dentro de casa. A Juventus e a Lazio vai enfrentar times que estão brigando contra o rebaixamento. A Lazio vai enfrentar o Lecce e a Juventus vai enfrentar o Venezia. A diferença é, o Lecce vai jogar fora de casa com a Lazio. Já o Venezia vai jogar em casa contra a Juventus, tá? Então, e a Roma vai enfrentar o Torino, que não briga mais por nada. Então, assim, vejo a Lazio favorito, mas eu não vejo o jogo fácil, porque o Lecce está brigando contra o rebaixamento. Então, a tendência é ser um jogo difícil aqui para a equipe da Lazio, tá? Por isso que esses 3 jogos, eu vou comentar já o jogo da Juventus e da Roma. Já vou comentar logo aqui, cara. Já vou comentar logo aqui porque é bem interessante isso. Esses 3 jogos da Juventus, da Roma e da Lazio, os 3 são favoritos, tá? E os 3 estão pagando bem. A Lazio está pagando em 57, a Roma está pagando em 57, a Juventus está pagando em 53. Os 3 estão pagando bem. Só que é um jogo que vai acontecer às 3h45, né? Todos os 3 jogos. E eu deixei para acompanhar esses 3 jogos ali no ao vivo, para identificar como é que vai estar a pressão desses jogos, tá? Eu não fiz no pré-jogo, mas provavelmente eu estarei a favor da vitória desses 3 times, tá? Provavelmente. Vai depender, obviamente, do que está me entregando. Eu fico com um pouco de pé atrás, porque o Lecce e o Venezia pode complicar a vida da Lazio e Juventus por estar brigando contra o rebaixamento. Um dos dois vai cair, tá? Um dos dois vai cair. E em relação à Roma, por estar jogando fora de casa contra o Torino, que é uma equipe chata, é uma equipe muito chata. Então pode complicar a vida ali da Roma. Mas os 3 precisam da vitória para se classificar para a Champions League, né? E por isso que eu vejo um jogo favorável para os 3 para vencerem contra adversários inferiores. Beleza? O Grêmio Novo Horizontino vai enfrentar o Paysandu, do nada, né? Eu falando da Europa, grandes jogos, e aí vem com a Série B no meio. Mas é um mandante favorito, porque o Paysandu é uma das equipes que está brigando contra o rebaixamento, né? Tá aqui na parte de baixo da tabela. Eu sempre tenho comentado com vocês sobre Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, Paysandu e Amazonas. Óbvio que tem times também piores, tem time defensivamente bem ruins, mas esses 3, o início de campeonato desses 3 é horroroso, né? Principalmente ali o Paysandu e Amazonas, que ainda não conseguiu vencer, E quando você olha o cenário fora de casa, é pior ainda, tá? São defesas bem frágeis, vem tomando muitos gols e fora de casa costuma cair muito de rendimento. E o time do Novo Horizontino é um time organizado, é um time que mais uma vez vai brigar pelo acesso, vai brigar para subir de divisão, tá? Então 1,55 é uma boa odds, que dá para aproveitar aí, até mesmo no pré-jogo, essa vitória do Novo Horizontino, por isso que eu coloquei dentro do meu planejamento como um dos favoritos. E nós teremos também o City, né, e o Arsenal. Caramba, saiu da Série B agora para a Premier League. O City precisa somente de um empate contra o Fulham para poder se classificar, um jogo fora de casa. O Fulham, que também é um time que já não briga mais por nada, e um time também que sofre muitos gols, né, que é muito vazado. O City tem um retrospecto muito positivo contra o Fulham. Se a gente for pegar aqui, ó, todos os últimos jogos, os últimos 10 jogos, cara, o City ganhou todos, tá, do Fulham. O Fulham que vem numa sequência oscilando bastante, mas numa sequência negativa, né? Acabou vencendo aqui do Brentford por 3-2, um duelo que não valia nada, né? Perdeu pro Everton em casa, perdeu pro Aston Villa, e ganhou do Southampton, perdeu pro Chelsea, perdeu pro Bournemouth, aí ganhou aqui pro Liverpool, né, na Premier League. Perdeu pro Arsenal, perdeu pro Crystal Palace e tinha ganhado do Tottenham. Todo mundo ganhou do Tottenham nessa Premier League, né? Mas contra o City precisando no mínimo do empate para poder se classificar, né? Mas o interessante é realmente vencer contra um time que não vale nada, e o City tecnicamente é bem superior do que o Fulham. Eu gosto de estar a favor do City, da vitória do City, acredito nessa vitória, tá? O Arsenal já está classificado para a Champions League, mas vai enfrentar a pior equipe do campeonato, Southampton. A temporada do Southampton foi horrorosa, né, velho? 84 gols sofridos. 84 gols sofridos. Só tem 2 vitórias, 6 empates e 29 derrotas. O grande feito da equipe do Southampton foi ter empatado com o City, né? Conseguiu segurar o City no empate que teve. Não foi o... Cadê o Southampton? Foi o Southampton mesmo. Cadê aqui, ó? 0-0. Foi a grande vitória do Southampton, né, velho? Mas
foi mais incompetência do City e sorte também do Southampton do que qualquer outra coisa, né? O Southampton, se eu não me engano, deu só um chute, velho, no gol do City. O City fuzilou, foram mais de 30 finalizações do City. Foi uma loucura esse jogo. E loucura ter terminado também em 0 a 0, né? Cara, o Southampton é muito ruim. O Arsenal deve fechar com chave de ouro, né? Então, a vitória do Arsenal, o Arsenal para ter mais cantos, é algo que eu gosto, é algo que eu acredito que teremos, tá? Jogo com gols, listei vários aqui para a gente poder trabalhar. Girona e Atlético de Madrid. Os jogos do Atlético de Madrid têm sido jogos com muitos gols agora nessa reta final da temporada, né? E o do Girona também. Tem uma média, os jogos do Girona de 2,8 gols, o do Atlético de Madrid de 2,7. Como eu falei, vem sendo jogos com muitos gols. Acredito que isso deve se repetir. O over 1,5 é uma boa para você combinar em uma dupla. O Forest vai enfrentar o Chelsea e aqui é uma briga, como eu falei anteriormente, por vaga de Champions League, né? Os dois times precisam da vitória, os dois times vão precisar se expor, né? A partir do momento que um time fizer o gol, o outro vai para cima com força máxima e vai se expor também. O Forest tem sofrido muitos gols nos últimos jogos, né? Os jogos de Forest têm sido jogos com gols, 2-1, 2-2, 1-1, 2-0, 2-0, 2-1, 1-0, 2-1, jogos com gols, os últimos jogos do Forest. Do Chelsea, nem tanto, né? Mas é um time que vem marcando com regularidade. Nos últimos jogos só não marcou contra o Newcastle porque teve a expulsão, né? E mesmo com a expulsão ainda teve chances de marcar. O jogo é na casa do Forest, então acredito que vai ser um jogo mais equilibrado. E os últimos jogos entre eles foram jogos com gols, né? E ambos os times marcando. E acredito que esse ambos marcam possa se repetir aqui. Eu vejo com bons olhos, tá? O Sport vai enfrentar o Internacional deve poupar aí grande parte do time porque tem uma decisão contra o Bahia, né? Pela Libertadores, onde precisa no mínimo empatar. E o Sport, a gente sabe que defensivamente é um time que vem sofrendo bastante gols, então o melhor mercado realmente é o mercado de gols. O over 1,5 eu vejo com bons olhos aqui, é algo que tem se repetido nos jogos de Internacional, né? 80% dos últimos 10 jogos aconteceu o over 1,5, e é um padrão de aposta que a gente vem mantendo aqui, que eu sempre venho comentando com vocês nos jogos de Internacional. O Atlético Bilbao contra o Barcelona vai ser um jogo festivo, né? Pode ser até que os times poupem aí boa parte dos jogadores, mas, cara, sempre é bom os jogos do Bilbao contra o Barcelona. É sempre jogos com gols movimentados, pelo menos os últimos jogos entre eles, né? Então, acredito que isso deve se repetir. Os jogos do Barcelona é sempre também uma festa, né? Inclusive, ó, 80% dos jogos do Barcelona aconteceu, ambos marcam. Acredito que isso possa se repetir aqui, tá? Ambos marcam. Até porque é mais um jogo no sentido de um amistoso do que qualquer outra coisa. Então, eu gosto de olhar com esses olhos aqui para esse mercado de gols. E Vitória e Santos também, dois times defensivamente bem frágeis, dois times que vêm sofrendo muitos gols, né? O Vitória em casa está dando como favorito aqui, provavelmente o Neymar vai estar jogando nesse confronto. E eu gosto também de olhar para o cenário de over 1,5 que está pagando 1,50. Pagar 1,50 num jogo, no jogo do Vitória, no jogo do Santos, cara, não tem como ficar de fora não, de verdade. E o Amazonas contra o Operário, eu comentei recentemente sobre os times lá da parte de baixo. O Amazonas é o pior deles, né, junto com o Paysandu. 10 gols sofridos, uma média muito alta. O time do Operário é um time ofensivo, é um time que cria boas oportunidades. Tá pagando 1,50 só pro Operário marcar um gol, tá? Pro Operário marcar um gol, pagando 1,50, para mim tá pagando muito bem, vale a pena estar de olho. Grêmio e Bahia deixei para analisar no ao vivo, porque pode ser que o Bahia poupe boa parte dos seus atletas, porque tem a decisão contra o Internacional. E o Grêmio também, meu irmão, pelo amor de Deus, né, velho? Não dá para confiar, time que tá numa crise assim gigantesca, gigantesca mesmo, tá? Teremos Aston Villa, que também está brigando pelo acesso, contra o Manchester United, que chega com o emocional muito abalado depois de ser derrotado na final da Liga Europa. Jogo muito importante para o Aston Villa. Gosto de estar de olho no handicap menos 0,25 Aston Villa, tá? Aqui, protegendo em caso de empate para que a gente não perca uma stake inteira, perca só metade, né? Mas o Aston Villa é bem favorito para esse confronto, tá brigando por Champions e precisa vencer. E tem grande possibilidade, tá? O Aston Villa de ir para Champions. Se vencer, para mim, praticamente estará na Champions League. Porque eu vejo uma grande chance do Chelsea tropeçar, tá? Uma grande chance do Chelsea tropeçar nesse confronto de empatar um jogo, tá ligado? Eu vejo uma grande possibilidade disso, tá? Disso acontecer. E aí o Aston Villa entraria nessa zona de classificação. Por isso que é um jogo muito importante para a equipe do Aston Villa. E esse handicap menos 0,25 é uma boa, porque o Manchester United pode ser que poupe uma parte dos jogadores, né? Por conta do desgaste. É um time que já não briga mais por nada e é um time que defensivamente vem sofrendo bastante, tá?
Palmeiras e Flamengo, jogo equilibradíssimo, o jogo dos dois favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Coloca o Cruzeiro na briga agora também, tá jogando muito bem, tá com a pontuação ali próxima dos dois e é um time muito qualificado, mas os dois são os melhores times do Campeonato Brasileiro, né? Sem sombra de dúvidas, em termos de elenco, em termos de jogo, são os melhores times. O Flamengo vai com força máxima aqui contra o Palmeiras, tá? Uma das prioridades do time. O Palmeiras hoje é a equipe mais consistente do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que não perde, né? Só, na verdade tem uma derrota só, assim como o Flamengo também só tem uma derrota, mas é um time que tem uma quantidade maior de vitórias e por isso que conseguiu abrir 4 pontos sobre o Flamengo, né? Esse jogo é um jogo muito importante para a equipe do Flamengo e para a equipe do Palmeiras também, mas eu acredito que vai ser um jogo, como tem sido Flamengo e Palmeiras, muito estudado, muito complicado, muito truncado, tanto no Maracanã quanto os jogos também no Allianz, tá? E é um jogo que ninguém vai querer perder, velho, tá? O Palmeiras, se perder, o Flamengo fica apenas um ponto, né? Então é ruim para o Palmeiras, vai perder essa vantagem de 4 pontos, que é uma boa vantagem, tá? É uma boa vantagem nesse momento. Para o Flamengo perder, vai praticamente, cara, complicar a sua vida no Brasileirão, porque o Palmeiras abrir 7 pontos, o Palmeiras não é o tipo de time que vai ceder pontos ao longo do campeonato, tá? Vai ser pouquíssimos pontos que vai ceder. Então, cara, esse jogo tá me cheirando com a cara de empate muito grande. Olhando aqui os últimos resultados entre eles, nós temos 1-1, né, no Maracanã. Temos 1-0 do Palmeiras pela Copa do Brasil e o Flamengo ganhou o jogo em casa, o Palmeiras ganhou o jogo na casa dele. E aí acabou o Flamengo se classificando. Mas você pega os outros jogos, né? São jogos pelo Campeonato Brasileiro, principalmente, são jogos muito trucados, velho. A gente tem 1-1 Flamengo e Palmeiras, um 0-0, né? A gente tem aqui um 3-0 Flamengo, foi algo até fora da curva. Aí 1-1 no Allianz, né? Tirando aqui Supercopa, pegando só Brasileirão. 1-1, 0-0, 1-1. Cara, o Flamengo no Brasileirão nos últimos anos, né? Pegando aqui, ó, de 2022 para cá até 2024, no Brasileirão, pegando o recorte do Brasileirão, o Flamengo não perde pro Palmeiras, tá? Nem no Allianz. E a maioria dos jogos são empates. Só teve apenas uma vitória, que foi a vitória do Flamengo, o resto foi tudo empate. Tudo empate. Então é um jogo sempre truncado. E é o que eu acredito aqui. E onde é que a gente vê valor no empate? No empate é o Flamengo. Eu sei que o jogo é duro, eu sei que o momento do Palmeiras é excelente. Mas a gente tem que buscar odds de valor, né? Porque eu sou flamenguista, não. Talvez você está olhando e falando, ele está fazendo essa aposta porque ele é flamenguista. Não é. Não é. O histórico mostra isso. Quando essas equipes se enfrentam, mostra isso. É um jogo muito estudado, é um jogo que de poucas oportunidades. A verdade é essa. Tá? A verdade é essa. É um jogo de poucas oportunidades. A não ser que for um mata-mata, que uma das equipes precise do resultado. Aí beleza, as coisas mudam. Mas no Brasileirão não é assim. Não é assim. E o medo de perder aqui vai ser muito grande, porque ou uma equipe vai se aproximar muito da outra, ou uma equipe vai se distanciar da outra, tá? Então eu acredito numa probabilidade muito grande do empate. O empate ao Palmeiras, se estivesse pagando bem, seria uma boa, tá? Seria uma boa, mas tá pagando mal, tá pagando baixo. O empate ao Flamengo tá pagando bem, tá pagando 1,57. Então por isso que eu vejo valor no empate ao Flamengo. Outro valor que eu vejo aqui muito grande é no empate ou Cruzeiro. O Fortaleza não vem jogando bem, tá jogando mal. Só teve 2 jogos do Fortaleza bem, né? Que foi o 5-0 contra o Juventude e o 4-0 contra o Colo-Colo. Todos os outros jogos do Fortaleza foram maus. É tanto que você pega os últimos 10 jogos, só tem essas 2 vitórias. E agora vem de um 3-0 sofrido contra o Vasco, né? Tá numa situação difícil no Brasileirão. E empatou com o Retrô e acabou perdendo nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil. E ainda tem um jogo importantíssimo pela Libertadores no meio da semana, onde não pode perder. Cara, a situação do Fortaleza é complicada. Eu acredito, inclusive, que ele vai poupar boa parte do time aqui nesse jogo, tá? Vai entrar com o time ali reserva por conta da Libertadores. É isso que eu acredito que vai acontecer. E o Cruzeiro tem poupado os seus jogadores na Sul-Americana para focar 100% no Brasileirão. E não é à toa que isso tem dado o resultado, né? Tanto que o Cruzeiro está aqui na 3ª colocação com 17 pontos. Então o Cruzeiro vem muito bem, vai pegar um Fortaleza que está muito mal e que provavelmente vai poupar boa parte dos seus jogadores. Então o empate ou Cruzeiro está pagando muito bem e é algo que eu estarei on aqui, tá? Galera, é isso. Espero ter te ajudado. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos pra cima.